Fala, turma boa, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver alguns problemas, né, envolvendo situações que recaem em equações do segundo grau, tudo bem? Então vamos para esse primeiro problema aqui, que é um problema bem clássico, né? Vocês vão encontrar esse problema de outra maneira, né? Mas o método de resolver vai ser bem similar. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem o seguinte, nesse primeiro problema. Em agosto de 2000, o Zusa gastou R$ 192 na compra de algumas peças de certo artigo, né? No mês seguinte, o preço unitário desse artigo aumentou R$ 8,00. E com a mesma quantia que gastou em agosto, ele pôde comprar duas peças a menos. Em setembro, o preço de cada peça de tal artigo era de quanto? Certo? Então aqui tem uma situação, um problema que diz o seguinte, se a gente ler direitinho, né? No começo diz que Zusa, né, comprou algumas peças, né, de um determinado produto, né, de um determinado artigo, e quando ela comprou essas peças, né, custou R$ 192,00. Então, inicialmente eu tenho isso aqui, ó. Eu posso dizer que ela comprou, né, eu não sei quantas peças ela comprou, certo? Eu não sei quantas peças ela comprou, mas eu sei que ela comprou X peças, né? Então, ela comprou X peças, certo? Do artigo. E cada peça dessa, quanto custou? Eu também não sei quanto custou cada peça. Então, eu digo que custou Y. Então, primeiras coisas que eu identifiquei aqui foi identificar duas incógnitas, dois valores desconhecidos. O número de peças que ela comprou e quanto custou cada peça, certo? Então, vou chamar um valor desse de X e o outro valor de Y. Aí, o que acontece? Eu também sei, né, além dessa informação, que X vezes Y, né, o número de peças que ela comprou, vezes a quantidade, vezes o valor de cada peça que ela comprou, supondo nesse caso está implícito que as peças têm o mesmo valor, né? Então ela comprou X peças, cada peça custando Y. Então, o valor da peça vezes o número de peças que ela comprou está dando R$ 192. Certo? Então essa é a primeira informação. Tranquilo? Qual é a outra informação que a gente tem? Também é dado na questão o seguinte aqui. Isso foi em agosto, né? Isso foi em agosto. E o que foi que aconteceu em setembro? Em setembro, no mês seguinte, o preço unitário desse artigo aumentou R$ 8,00. Ou seja, em setembro, o produto não custa mais Y. Ele aumentou R$ 8,00. Então, em setembro, o produto custa Y mais 8. Certo? E com a mesma quantia que ela gastou em agosto, ou seja, ainda gastando R$ 192,00, ela vai gastar a mesma quantia. Então, em setembro, ela também vai gastar R$ 192,00. Ela vai poder comprar duas peças a menos. Porque como ela manteve o valor de 192, como o valor de cada peça aumentou, óbvio que ela vai poder comprar menos peças. E aqui diz que foi duas peças a menos. Então, se ela comprou X peças em agosto, ela vai comprar X menos duas peças em setembro. Beleza? Até aí tranquilo, não é isso? Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui. Ó. Então o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho o seguinte aqui. Eu sei que X vezes Y é 192, porque é a informação que foi dada do mês de agosto. Mas eu também sei, aqui do mês de setembro, se eu pegar o número de peças que foram vendidas, que foram X menos 2, e multiplico pelo número de peças, pelo valor de cada peça, que agora é Y mais 8, tem que dar também 192. Certo? Eu tenho isso, né? Tranquilo? E agora o que a gente faz? Ó, vai fazer o seguinte. Observe o seguinte, eu vou desenvolver esse primeiro lado, essa minha equação daqui. Eu vou desenvolver ela e ver que a gente vai chegar. Ó, desenvolvendo essa equação aqui, ficamos com isso aqui. Ó, x vezes y, né, dá xy. X vezes mais 8, né, dá 8x. Menos 2 vezes y dá menos 2y. E, por último, menos 2 vezes mais 8 dá menos 16. Tudo isso igual a 192. Certo? Agora, observe uma coisa. Ó. Esse xy aqui, ó, eu posso dizer o seguinte. Eu já sei quem é. Eu sei que x vezes y dá 192. Foi a informação que eu obtive do mês de agosto. Então, eu posso trocar esse xy aqui por 192. Então, eu fiquei com 192 mais 8x menos 2y menos 16 igual a 192.
Agora isso aqui ficou uma equaçãozinha para eu resolver, né? Vai dar uma equação com duas incógnitas. Ó, percebe aqui que eu posso 192 de um lado, 192 do outro, né? Posso cancelar os dois, porque se eu passar o 192 para um dos lados, vai passar subtraindo e vão se cancelar. Fiquei então com o seguinte, eu fiquei com 8x menos 2y, e aqui eu tenho esse menos 16, eu posso fazer o seguinte, eu posso, para ajudar, que eu vou precisar, vou passar esse menos 16 para o lado de cá, vai ficar mais 16. Então 8x menos 2y igual a 16. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero fazer um jeito, né, de ficar com uma incógnita isolada. Então eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Vou dividir toda essa minha equação aqui por 2. Então eu vou ficar com o quê? Quando eu dividir 8x por 2, vai ficar 4x. Quando eu dividir menos 2y por 2, vai dar menos y. E quando eu dividir 16 por 2, vai dar 8. E agora sim, isolando o y, ó, fiquei com o quê? Isolando o y, 4x. O 8 passa para o primeiro lado, menos 8. O menos y passa para o segundo lado, mais y. Então fiquei com isso aqui, ó, y igual a 4x menos 8. Tranquilo? E até agora não cheguei na minha solução, né? Mas vou chegar agora. Vou voltar agora para a minha primeira situação, que era a situação do mês de agosto. No mês de agosto, o que é que eu tinha? No mês de agosto eu tinha que x vezes y é 192. Só que agora eu vou fazer a substituição. Ó. Eu vou, no lugar do y, vou colocar quem? 4x. Quem é o y que eu acabei de descobrir? Isolando o y. 4x menos 8. Y igual a 4x menos 8. Então eu fiquei com x vezes y, 4x menos 8, igual a 192. Percebe que agora eu vou ficar com o quê? Ficar com a equação do segundo grau. Ó, vou ver se não vai ser, ó. Fazendo agora o chuveirinho aqui, ó. X vezes 4x, 4x ao quadrado. X que multiplica menos 8, menos 8x. Tudo isso igual a 192, certo? Deixando na forma reduzida, ó, 4x ao quadrado, menos 8x, 192 positivo, passo para o primeiro lado negativo, igual a zero. Pronto, está feito. Só resolver essa equação do segundo grau agora, né? Resolver a equação do segundo grau e corro para o abraço. Agora, para resolver essa equação, percebe que os valores estão meio altos, né? Os coeficientes A, B e C, dá para resolver por aqui já. Só que vamos melhorar, vamos dividir toda a equação por 4, só para os coeficientes ficarem menores, e com os coeficientes menores o cálculo ser mais tranquilo, né? Então, dividindo a equação toda por 4, o que pode ser feito, né? Lembrando que eu posso fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade, que a igualdade permanece. Então, aqui, ó, 4 dividido por 4 vai dar só 1, então 1x quadrado. Menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2x. E menos 192 dividido por 4, né? 192 dividido por 4 vai dar 38. 38, não, 48. 48. Igual a zero. Então, resolver a solução dessa equação é a mesma solução que essa aqui. Só que resolver essa aqui vai ser mais simples. Por quê? Porque os coeficientes são menores, né? A, B e C. E aí, para resolver a equação de segundo grau, vamos pular essa etapa aqui. Mas eu podia fazer pela regra da soma do produto. Eu posso fazer por Bhaskara e tudo mais, só que aqui a gente já sabe, espera que vocês já saibam fazer. A ideia, né? A ideia aqui do problema é simplesmente a gente chegar na solução, né? E aí, para chegar na solução, se viu que acabou tendo que resolver uma equação de segundo grau. Essa é uma maneira, né? Podemos pensar em outra que não precisa de equação de segundo grau, mas a primeira que me veio foi essa, né? Então, resolvendo essa equação de segundo grau aqui, né? As soluções seriam, né? Ou são, né? Uma solução é x igual a menos 6 e a outra solução é x igual a 8, né? Ou seja, 8 e menos 6 são as soluções dessa equação daqui, quando eu resolver. Então, como x, né? Eu estou representando x como, lembra que eu estou representando x como o quê? X é o número de peças, né? A quantidade de peças que ele comprou no mês de agosto. Então ele não pode ter comprado menos 6 peças, né? Não faz sentido que ele tenha comprado menos 6 peças. Então, eu vou ignorar, né, essa minha solução negativa, não me interessa, né? Só me interessa a solução positiva, no caso, né? Que é x igual a 8. Então isso significa, né, que no mês de agosto ele comprou 8 peças, certo? Ele comprou 8 peças no mês de agosto. Essa é a pergunta, pessoal? Acho que não, né? A pergunta é, em setembro, o preço de cada peça. Então vamos com calma agora. Em setembro, o preço de cada peça. A gente acabou de descobrir... Então, pessoal, a gente acabou de descobrir, né, que foram compradas, né? Que o x, que a gente descobriu o valor de x, a gente descobriu que esse x era 8. Então a gente acabou de descobrir que em agosto foram compradas 8 peças.
Se em agosto foram compradas 8 peças, em setembro foram compradas 8 menos 2. Ou seja, em agosto foram compradas 6 peças. Certo? Em agosto foram compradas 6 peças. Mas a gente sabe que o número de peças vezes o valor de cada peça, certo? Tem que dar quanto? Tem que dar 192. Então eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Posso achar que primeiro o valor de y, tanto faz, né? Eu sei que x vezes y é 192, então eu estou te perguntando, né? 8 vezes y, né? 8 foi o número de peças, vezes o valor de cada peça, deu 192. Então, qual vai ser o valor de cada peça? 192 dividido por 8. Então, qual o valor de cada peça, pessoal? 192 dividido por 8. 192 dividido por 8 vai dar 24. Então, quer dizer que em agosto, né, foram compradas 8 peças e cada peça custou 24. 8 vezes 24, 192. Só que a pergunta não é agosto. A pergunta, né, lembra aqui? A pergunta é em setembro, né? Em setembro, o preço de cada peça. Qual era o valor da peça em setembro? Então, em setembro, cada peça custava y mais 8, né? Então, cada peça custava quanto? Se em agosto custava 24, em setembro custava 24 mais 8, que dá 32. E agora foram 6 peças, então, e 6 vezes 32 também dá 192. Certo? Mas atenção à pergunta. Em setembro, o preço de cada peça. Em setembro, o preço de cada peça foi de R$ 32. Então, aqui a resposta seria a nossa letra E. Beleza? Vamos para o próximo. Tranquilo, né? Então, pessoal, vamos agora resolver uma outra questão, né, que vai recair num probleminha de equações de segundo grau. Esse problema aqui, ele também está relacionado com questão de área de retângulo, né? Então, vai relacionar a área de figuras, né, com equações de segundo grau. Então, vamos lá. Ó. Vamos ler o problema aqui. Ó. Em um terreno retangular de 80 metros por 50 metros, tá vendo? Um terreno retangular de 80 metros por 50 metros, foi construído um barracão. Aqui, um barracão. Que serve de depósito para uma firma. Um barracão aqui, ó. Um barracão. Que serve de depósito para uma firma. Esse depósito ocupa uma área de 1.000 metros quadrados. Então, esse barracão aqui, que também tem formato retangular, ó, ele ocupa uma área de 1.000 metros quadrados. Em torno do barracão, há um recuo de X metros de cada lado para um gramado. Ou seja, o contorno aqui, né, a distância de cada lado do barracão, né, para os lados do terreno, tem um recuo de X metros. E nesse recuo aqui, nessa parte aqui amarela, vai estar instalado um gramado. Qual é a medida desse recuo? Então, vamos lá. Eu tenho a área do terreno. Eu tenho um terreno que é 80 por 50. Eu tenho um terreno retangular, que é o barracão, né, que tem 1.000 metros quadrados. E a gente sabe que tem um recuo, né, de X metros entre o barracão, né, e o lado do terreno. Então, em cada lado, né, tem um recuo de X metros. Ele quer saber qual é a medida desse recuo. Qual é o valor de X. Beleza? Então, vamos lá. Vamos com calma aqui. Então, eu tenho o seguinte, pessoal. Eu tenho que, ó, preste atenção, né? Eu tenho que a área aqui, ó, a área do meu barracão, né? A área do barracão aqui, ela é uma área de 1.000 metros quadrados, como foi dado no enunciado. 1.000 metros quadrados. Beleza? Só que o que eu sei? Quais são as dimensões desse barracão? Eu não sei quais são as dimensões do barracão. Eu sei as dimensões do terreno. O terreno é um terreno de 80 metros por 50 metros. Muito grande esse terreno, né? 80 metros por 50 metros, mas tudo bem. É um terreno de 80 por 50. E aí vê, quais são as dimensões do barracão? Eu sei que tem um recuo de X metros, mas as dimensões do barracão não foram dadas. Mas aí você entende o seguinte, ó, as dimensões do barracão são justamente, né? Esse segmento aqui, né? Esse lado. E esse aqui. Tranquilo? Então percebe que dá para descobrir, ó, por quê? Quanto é que mede esse lado aqui, ó? Eu sei que tudo isso, pessoal, né, é 80 metros. Tudo isso aqui de baixo é 80 metros. E aí, ó, desses 80 metros, eu tirei X de um lado e eu tirei X do outro. Então, ou seja, de 80 metros eu tirei X e depois eu tirei X. Ou seja, de 80 metros eu tirei 2X. Então, esse lado aqui do barracão, ele é 80 metros menos 2X. 80 metros é tudo, tirei X de um lado, tirei X do outro, que são os recuos. 80 menos 2X. Tranquilo?
Analogamente, dá para descobrir qual é o valor aqui, ó, da altura do barracão, assim, né? Da outra medida do terreno do barracão, que é esse cara aqui. E da maneira análoga, eu sei que tudo isso aqui, ó, mede 50 metros. Então, quanto é que mede esse terreno do barracão aqui? Ó? Mede 50, né? 50, vê. De 50 metros, que seria isso tudo, eu tirei x aqui e tirei x aqui. Ou seja, de 50 metros, eu tiro 2x. Então, esse do outro lado do barracão é 50 menos 2x. Então, o teu barracão, né, ele é um retângulo que tem dimensões 80 menos 2x e 50 menos 2x. E aí eu sei que como é que eu calculo a área, como é que eu calculo a área de um retângulo, né? Não é o produto das dimensões do retângulo, né? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Então eu sei que a área, né, do barracão vai ser então um lado do barracão multiplicado pelo outro lado do barracão, já que esse barracão tem formato, o terreno do barracão tem formato retangular. Beleza? Então aqui eu sei isso aqui, ó, 80 menos 2x vezes 50 menos 2x é igual à área do barracão. Só que a área do barracão, pessoal, eu também sei. A área do barracão é 1000, foi dado no enunciado. E aí acabou o problema. Porque eu vou ficar com o que aqui? Eu vou ficar com, trocando de lado, vou ficar com 80, né, menos 2x, vezes 50 menos 2x, igual a área do barracão. Né? Mas a área do barracão eu já sei, que é 1000. Isso aqui, quando eu desenvolver, vai dar uma equação do segundo grau. Vê se não vai. Vamos lá desenvolver isso aqui? Ver como é que fica. Ó, desenvolvendo 80 vezes 50, não é isso? 80 vezes 50, que dá 8 vezes 5, 40. 80 vezes 50, 4.000. 80 vezes menos 2x, ou seja, menos 2 vezes 80, dá menos 160. Então, menos 160x. Menos 2x vezes 50, 2 vezes 50 dá 100, então menos 100x. E menos 2x vezes menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, mais 4, x vezes x, mais 4x ao quadrado. Isso tudo igual a 1000. Tranquilo? Então, desenvolvendo essa equação de modo a ficar parecendo com ficar da forma de uma equação de segundo grau reduzida, eu fico com o quê? Ó, o primeiro termo quadrático, né? 4x², só tem ele, quadrático. Eu tenho aqui ó, 160x negativo e 100x negativo. Então, eu tenho um total de 260x negativo. E eu também tenho quem aqui? Eu tenho esse 4.000 aqui. Tenho mais 4.000, termo independente, né? Que era. Só que eu também tenho 1.000 do outro lado, né? Então, posso passar esse 1.000 para o lado de cá também. E aí fica igual a zero. E agora, para ficar exatamente como uma forma reduzida, eu fico com 4x² menos 260x. 4.000 menos 1.000, 3.000. Igual a zero. E aí eu achei uma equação do segundo grau, certo? Na forma reduzida. Resolver essa equação, acho o valor de x, que é justamente o que ele quer saber. Qual a medida do recuo? O recuo é x. Se eu desenvolver essa equação do segundo grau e resolver ela, eu vou achar justamente esse x, a medida do recuo. Tranquilo? De novo aqui, para resolver essa equação do segundo grau, eu já posso resolver aqui diretamente, né? Aplicar a fórmula de baixo aqui diretamente. Mas eu também, se eu quiser, eu posso dividir tudo por 4. Vou dividir essa equação aqui por 4. Para eu ficar com os coeficientes menores. Por que eu divido por 4? Porque aqui o A é 4, né? Facilita, né? Então, fiquei aqui. 4 dividido por 4 dá 1. Então, 1x². Menos 260 dividido por 4. 260 dividido por 4, quando eu dividir, vai dar 65. Aí é só fazer a divisão. 260 dividido por 4 dá 65. Então, menos 65x. E 3.000 dividido por 4, quando eu pegar 3.000 dividido por 4, eu vou achar 750. Então, vou resolver essa equação aqui ao invés dessa. Porque essa aparentemente é mais fácil, os coeficientes são menores. Tudo bem? Então, novamente, pessoal, eu não vou aqui resolver a equação do segundo grau, porque teoricamente a gente já sabe resolver a equação do segundo grau. A ideia aqui é só desenvolver os problemas. Então, cheguei no problema, interpretei o problema e cheguei numa equação do segundo grau. E a ideia agora é resolver ela. A gente sabe resolver a equação do segundo grau já. Pelo menos tem que saber, né? Então, vamos resolver essa equação do segundo grau aqui. Quando eu resolver a equação do segundo grau, essa equação daqui, quais são as soluções que eu vou achar? Então, pessoal, resolvendo, né, essa equação do segundo grau, quando a gente resolver essa equação do segundo grau, a gente vai achar como soluções, né, de novo, né, podem fazer
e vão achar essas respostas. Quando eu desenvolver aqui e resolver a equação do segundo grau, vou achar como soluções. Uma solução vai ser o 15 e a outra solução vai ser o 50. Certo? Então, x igual a 15 e x igual a 50 são soluções dessa equação do segundo grau, então podem ser a resposta do meu problema. Tranquilo? Agora, só uma observação, veja. 15 e 50, será que pode ter duas respostas? Nesse caso, observa que 50 não pode ser solução. Porque se o 50 for solução, eu tenho que a dimensão desse meu barracão é 80 menos 2x e 50 menos 2x. Se o x for 50, isso aqui vai dar negativo. 80 menos 2 vezes 50, 80 menos 100. E aqui também vai ficar 50 menos 100, ou seja, vai ser duas dimensões negativas, que não me interessa. Então, x igual a 50 não vai servir como solução. Vai servir como solução x igual a 15. E aí é só testar. Então, x igual a 15 é a solução que a gente encontra. Ou seja, o recuo dado aqui no terreno foi um recuo de 15 metros. Certo? E então, agora, o que a gente ficou, né? Só é confirmar a nossa resposta, né? Se o x for 15, né? 2 vezes 15 dá 30, 80 menos 30 dá 50. Então, o barracão tem dimensão 50 metros. E aqui, 2 vezes 15, 30. 50 menos 30, 20. E 20 metros. Então, o barracão, né, tem dimensões 50 metros e 20 metros. Né? Mas ele não queria saber. Ele queria saber qual era a medida do recuo. E a gente viu que o recuo tem que ser o recuo, então, um recuo de 15 metros. E, de fato, se o recuo for de 15 metros, o teu barracão vai ter um terreno de 50 por 20, e de fato 50 vezes 20, né? 50 vezes 20 é 1000 metros quadrados. Beleza? Tranquilo? Você também podia tentar pensar de cabeça, né? Um terreno que desse área de 1000 metros quadrados. Podia ser o 50 por 20, né? Obviamente 50 vezes 20. Mas outros números, quando você multiplicar, pode dar 1000. Por exemplo, 110. Podia ser 110 também. Aí você que tem que analisar. Tá bom? Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido. E ajudo para vocês resolverem a questão do teste. Valeu!